Na última rodada, a zica saiu, mas em partes, porque o que a gente quer é voltar a mitar e passar de 100 pontos. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, passar dicas em todas as posições e montar o nosso time do canal para mitar na rodada 29 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola Express também, sempre focado na análise de dados, na análise das estatísticas, para a gente poder aumentar nosso potencial de mitada, né? E bom, como eu falei com vocês, eu sempre começo o vídeo compartilhando nossa pontuação na última rodada. A zica saiu, aquela fase ali de fazer menos de 40 pontos, de 50 pontos, saiu, mas a gente não foi tão bem, tá? Fizemos 52,32, foi acima da média, tá? Mas mesmo assim não foi uma pontuação que eu gostei. E por que, que eu acho que deu algumas coisas erradas? Por exemplo, Maurício deu muito certo, mas o Hulk, nosso capitão, não foi tão bem. E aí, pessoal, faltou acho que um pouco de ousadia pra gente, tá? Tô mostrando aqui para vocês o nosso dossiê da rodada que a gente sempre monta aqui, né? E, por exemplo, no meio de campo, o dossiê indicou Internacional, Palmeiras e Bragantino. A gente seguiu exatamente o que o dossiê estava falando e acho que deu muito bom, né? Alan Patrick e Maurício foram muito bem, o Veiga foi muito bem. Só que no ataque, o nosso modelo aqui indicava o ataque do Bragantino e do Internacional. E a gente foi meio teimoso aí, né? E a gente acabou optando pela média, ali, pelo que vinha sendo tradicional, dobrou o Galo que não deu tão certo. O Botafogo foi bem ali com o Tiquinho, né? Mas enfim, o Yuri Alberto também decepcionou. Então, acho que faltou a gente ir para mais ousadia, né? Então, confiar de verdade nos dados ali cegamente, que indicavam Bragantino Internacional e com Valência, Sacha, que a mitada teria sido chegado bem forte, né? Mas enfim, paciência, já passou essa rodada, fizemos uma pontuação ok, perdemos algumas cartoletas, mas paciência, né? Vamos para a próxima rodada e agora a gente vai passar de 100 pontos, né? Vamos seguir os dados aí, vamos vender todo o time. E aí, já começando falando, essa rodada aqui vão ter 9 jogos, tá? O jogo entre Fortaleza e Botafogo não vai valer para a rodada, né? Foi adiado aí, então a gente vai ter outros 9 jogos. E daí, eu achei que foi um formato legal. Eu vi que vocês gostaram bastante, né? Pelo menos pelo último vídeo que eu gravei, do formato em que eu vou olhando as estatísticas dos confrontos e também já falando de alguns jogadores interessantes. E depois a gente monta o nosso time de uma vez só, né? E o banco de reservas também. Então, foi um formato que o pessoal gostou, a gente vai seguir isso de novo, tá? Então já deixa aqui nos comentários. Primeiro, se você está gostando desse novo formato aí de vídeo, que a gente analisa os confrontos junto com as peças aí por posição. E também deixe nos comentários se você mitou na última rodada, quantos pontos você fez, tá? E quantos pontos você tá no geral também. Então vamos lá, pessoal. Analisando os confrontos, eu vou fazendo o seguinte: vou analisando confronto por confronto, mostrando as peças aqui no Joga 10 News e falando quem são os que eu recomendo para vocês, tá? Então vamos começar aqui com Fluminense e Goiás, tá? E a gente já passa aqui para o nosso dossiê da rodada 29, né? Que é um material estatístico exclusivo para quem é membro do canal, né? Então a gente analisa aqui os últimos 5 jogos dos times, como é que eles estão. E a gente vê aí o Bragantino, o Flamengo muito bem nos últimos 5 jogos. E a gente faz aqui o nosso cruzamento de números, olhando número de gols marcados e gols sofridos, considerando o mando de campo aí nos últimos jogos, tá? Então, começando por Fluminense e Goiás, né? O Goiás é um time que tem tido bastante dificuldades de fazer gols, tá? Mas tem marcado poucos gols também. Então, é um time que tem uma média de gols marcado de 0,8, 0,8 gols sofridos. O Fluminense já tem sido um time um pouco mais kamikaze, né? Faz mais gols e toma mais gols também. É importante lembrar em relação a esse confronto aqui que esse jogo vai ser no Raulino Oliveira, não vai ser no Maracanã, tá? Então é um jogo com gramado mais truncado ali, isso me preocupa um pouco em relação ao potencial ofensivo, mas reforça bastante a chance de SG desse jogo, tá? Então eu vejo o Fluminense com potencial de SG legal. Marcelo é uma peça muito forte para a rodada, muito forte mesmo, tá? O Fábio, eu já não sei se eu gosto tanto para a rodada, tá, pessoal? Por quê? O time do. Trazendo aqui até para o Cartola FC Brasil, que é um site que eu gosto de olhar também, olhando os goleiros não, vamos pensar as pecinhas do Fluminense aqui, né? O time do Goiás finaliza muito pouco, tá? Então, apesar de ter o potencial de SG, Marcelo é excelente para a rodada, o Arias também é um nome muito, muito forte, tá? Tem o Cano ali, que é um nome muito forte também, e o Fábio, tá? São as 4 principais indicações do Fluminense. O Fábio eu já não gosto tanto, tá? Porque o Goiás tem finalizado muito pouco nos últimos jogos. Então vai ser um goleiro que, se perder o SG, não vai pontuar tão bem. O Marcelo, que é um cara regular, bem regular, me agrada mais, tá? O Goiás tem sentido bastante desarmes laterais esquerdos. A gente vê o Piquerez indo muito bem, o Hugo conseguindo seus desarmes aí. Então o Marcelo é um nome excelente. O Arias e o Cano, pessoal,
O time do Goiás, como eu falei, não tem cedido tantos gols para atacante, mas tem cedido várias pontuações boas para meia, né? O Sobral foi bem, Ranieri também, o Tietê mandou muito bem também aqui, Zé Rafael passou de 5 pontos, Maicon também. Então, assim, para atacante não tem cedido tanto assim, tem cedido até mais para meio de campo, tá? Então, o Cano fica um pouco mais preocupado, até porque ele não vem rendendo tanto assim, mas é sempre uma indicação aí junto com áreas, né? Passando ao próximo confronto aqui que a gente tem, depois a gente vai escalar ali o time com as pecinhas que eu acho mais interessante, né? Temos Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino, né, que nos últimos 10 jogos aí do Campeonato Brasileiro, é o melhor time do campeonato, enfrenta o Galo, que apesar da derrota para o Curitiba e Cruzeiro, dois times que estão mal, é o terceiro melhor desempenho, né? Então, e o Galo tem uma defesa super sólida. Eu acho que esse jogo tende a ser um jogo de poucos gols, tá? Se a gente olhar ali no nosso dossiê da rodada ali, a gente vê que o Bragantino é uma excelente defesa, 0,4 gols sofridos em casa, enfrenta o Galo que tem sofrido só 0,5 gols, então um jogo que eu acho que tem potencial de SG aí pro Bragantino principalmente, tá? Destaco principalmente o SG do Bragantino. Falando das pecinhas, claro, o pessoal vai pensar em Paulinho e Hulk, mais complicado porque o Bragantino cede muito pouco, mas o Júnior Capixaba é um dos caras mais fortes para a rodada, tá? O time do Atlético Mineiro, se a gente olhar aqui no Footstats, é um dos times que mais perde posse de bola, tá? Principalmente Hulk, Paulinho, são caras que perdem muito a posse de bola. Então, o Juninho Capixaba é uma excelente para a rodada. Poderia pensar em Léo Ortiz ou em Cleiton aí, mas a dobrada do Bragantino já acho mais ousadia. Na frente, Eduardo Sacha, sempre muito potencial, mas como eu falei, o Galo vem tendo uma defesa bastante sólida, tá? Peças aqui do Atlético Paranaense, pessoal, daí é o seguinte, analisando o confronto aqui primeiro, é um jogo que a gente tem que ter peças ofensivas do Atlético Paranaense, tá? Por quê? O Atlético Paranaense é um time que tem marcado muitos gols jogando em casa, tá? É a quarto melhor ataque mandante aí. Se a gente pegar os últimos 10 jogos, é o terceiro melhor ataque mandante. Então, é um time que sempre faz muitos gols. Enfrenta o América Mineiro, que é uma das piores defesas do campeonato, mais de 2 gols sofridos jogando fora de casa. Então, tem que ter uma peça do Atlético Paranaense na frente, tá? E aí vocês me perguntam, pô, sem o Vitor Roque, quem que eu escalo? Pablo, Canóbio, Zapelli, Vitor Bueno, Coelho, como é que eu... Eric. Então, assim, pessoal, até trazendo aqui no Cartola FC Brasil, algumas peças que eu acho que são interessantes para a gente apostar, pegando o Atlético Paranaense aqui, vamos fazer uma análise bem detalhada sobre o time do Atlético Paranaense, né? Primeiro, o Canóbio é um cara que tem muita média básica, tá? Assim como o Eric. O Pablo já é um cara mais focado em participação em gol. Acho que pode ser interessante também. E na comparação de meias, Vitor Bueno e o Zapelli do Atlético Paranaense, tá? Então vamos comparar os três. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, em casa, o Canóbio tem só um gol e uma assistência jogando em casa em 11 jogos, tá? É uma média bem baixa. Só que mesmo assim, ele tem uma média de 6,24. O Canóbio é o jogador com melhor média básica, né? A desarmes, finalizações, entre todos os atacantes. Então, é um cara que você escala mais pensando na média básica, né? Você teria, por exemplo, o Pablo, que é um cara mais focado na participação em gol, mas que não gera média básica. Depende tudo um pouquinho da sua estratégia, tá? Já no meio de campo, a gente tem o Vitor Bueno, que não é um cara tanto de cartola, tá? Ele dificilmente gera muitos scouts. E tem o Zapelli, pessoal, que vive um bom momento, tá? Fez 7,8 contra o Bragantino, 11,8 contra o Grêmio e 4,7 contra o Botafogo, gerando bastante média básica. É o cara da bola parada aí do Atlético Paranaense, tem cobrado faltas, escanteios. E o América Mineiro é um dos times que mais toma gol de bola parada. Eu tinha comentado isso contra o Corinthians e acabou tomando um gol de bola aérea ali com o Juliano, tá? Então, o Zapelli é uma opção bem interessante para a gente apostar de bola parada. Tem jogado mais avançado ali, quase como atacante. Então, o nome é bem legal, tá? Então, falei um pouquinho sobre as opções do Atlético Paranaense que são interessantes, comparando ali. Prefiro um pouco mais o Zapelli do que o Vitor Bueno. Prefiro um pouco mais o Canóbio do que o Pablo, tá? Ali, quando a gente for escalar, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Da parte defensiva, teria o Kaká, que tem tido bastante média básica, tá? Nos últimos jogos. É um cara que vai bem na bola aérea ofensiva, tá? O Bento já é uma opção mais ousada, lembrando que o América Mineiro tem feito gols quase sempre, tá? Então, é um SG mais ousado aí, né? Lembrando, pessoal, que esses confrontos que eu comentei agora, a gente vai ter nossa live, né? São confrontos que a gente vai ter a escalação, todos eles, né? Fluminense, Goiás, Bragantino e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e América Mineiro. E a gente vai ter nossa live amanhã a partir das 5h30, tá? Aliás, já agradecer a todo mundo que tem participado da live. Nossa última live bombou aí, passou de 2 mil visualizações, então convido vocês a participar, né? Se inscreverem no canal também, tá? Vamos rumo aos 3 mil inscritos, já estamos com 2.230 aí, né? Então, agradecer a todo mundo que tem inscrito no canal e todo mundo que tem participado da live, né? Mas vamos voltar aqui para análise dos confrontos para poder passar outras peças interessantes para vocês, tá? Tem os Palmeiras e São Paulo, tá, pessoal? Um confronto, se a gente olhar os números, o Palmeiras vem de
nos últimos 5 jogos. Uma vitória só no último jogo contra o Curitiba e 4 derrotas. Vive um momento bem instável, né? Mas o São Paulo é um time que jogando fora de casa ainda não ganhou no Brasileirão. Se a gente pegar o retrospecto dos dois times, eu até trouxe aqui o raio-x deles no cartão, no o gol aqui. O Palmeiras esse ano sofreu bastante com o São Paulo, foi eliminado pelo São Paulo, 2 derrotas, teve uma vitória, né? E no jogo em casa o Palmeiras empatou. Então, em casa, o Palmeiras perdeu do São Paulo e empatou 0-0. Tá? Então, a gente ficaria meio em dúvida ali em relação aos dados. Eu acho que o Palmeiras tem um potencial de SG para rodada aqui, tá? O São Paulo realmente fora de casa é um time muito frágil. Do meio para frente seria só o Veiga, tá? O time de São Paulo não cede tantas participações em gol assim para meia, tá? Aliás, o São Paulo cede até um pouquinho mais de desarmes para meias do que participação em gol, tá? Então até teria um motivo para a gente escalar o Zé Rafael. O Veiga é o Veiga, sempre muita participação em gol. Da parte defensiva, eu recomendaria para vocês talvez escalar um Murilo, que é bom na bola aérea. O Gomes precisa de muito para valorizar e o Piquerez também precisa de muito para valorizar, mas é um cara que tem que ter uma média básica excelente, participado ofensivamente, tá? Mas é basicamente isso aí sobre esse clássico, né? Passando aqui, pessoal, Cruzeiro e Bahia, a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui com vocês. É um jogo que eu vejo de poucos gols, tá? O Bahia, os números deles estão inflados ali por causa do 6-4 contra o Goiás e do 4-2 contra o Curitiba, mas nos outros jogos tem feito poucos gols. O time do Cruzeiro é um time que faz poucos gols e toma poucos gols também, tá? Então, eu pensaria em peças defensivas desse time. Talvez o Marcos Felipe e o Marlon do Cruzeiro, para mim, junto com o Juninho Capixaba e Marcelo, são top 3 de laterais aí na rodada, tá? Mas é um confronto bem equilibrado aqui entre os dois times estão brigando para não cair. Aqui a gente tem Grêmio e Flamengo, tá? O Flamengo, que é o melhor visitante do campeonato, se acertou com o Tite aí, né? E o Grêmio, apesar de ser um mandante muito forte, se a gente olhar ali nas estatísticas, é um time que faz bastante gol jogando em casa, tá? É um ataque muito forte, é o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas vai estar sem o Luizito Soares, que está suspenso, tá? Então, por isso, eu acho que o Flamengo tem um potencial de SG um pouquinho mais ousado aí, tá? E potencial ofensivo tem ali, mas o Grêmio tem tido uma defesa sólida aí nos últimos jogos, voltou ali a dupla Kahneman e Jeromel, o Grêmio sempre fazendo muitas defesas, vai jogar com 3 volantes, tá? PP, Josué e Vidia Sante, então acho que é um jogo encardido aí pro Flamengo, acho que é favorito, mas um jogo encardido. Se eu tivesse que apostar em algumas peças do Flamengo, Rossi, claro, Rascaeta, sempre muito forte aí no Cartola. Do lado do Grêmio aqui, pessoal, talvez o PP, tá? Que é um cara que tem bastante média básica, e o Flamengo é um dos times que mais perde posse de bola, cede muitos designs no meio de campo. Então, PP poderia ser uma peça interessante aqui para vocês escalarem, tá? Cuiabá e Corinthians, tá, pessoal? Cuiabá tem um ótimo potencial ofensivo para a rodada. Eu acho que esse jogo não vai ter SG para nenhum dos lados, tá? O Cuiabá tem tomado gol sempre. O Corinthians tem feito gol sempre jogando fora de casa. Mas o Corinthians tem tomado muitos gols mesmo. Já são 10 gols sofridos nos últimos 5 jogos. E o Cuiabá tem marcado, tá? E aí, pessoal, eu pensaria em Raniel e Fernando Sobral, peças excelentes, até mostrando aqui no Cartola FC Brasil, pecinhas do Cuiabá para vocês escalarem aqui, ó. Cadê o Cuiabá aqui? Opa, aqui Cruzeiro não, Cuiabá. O Daverson é um cara interessante, ele sempre tá indo bem contra os times adversários do Palmeiras aí, né? E Raniel e o Fernando Sobral tem uma peça interessante, tá? Primeiro mostrando sobre o Daverson, Corinthians imitando vários atacantes, aí o Cano deu assistência, Caleri 2 gols, Lucero gol e Marinho assistência. Então, assim, muita participação de gol para atacantes. Tá? A gente até comentou ali do Cano no último jogo do Fluminense Corinthians. Foi 3-3 o jogo, o Cano só deu uma assistência. Então, teve um nome excelente para a rodada. E a gente teria Raniel e o Fernando Sobral, tá? O Raniel que ainda não participou de gol jogando em casa, mas ele garante muita média básica, tá? E o Corinthians é um time que imita vários meias mesmo, tá? Arias, Ganso e Lima foram bem. Alisson foi muito bem, também gerando média básica também. Pikachu, Bruno Henrique, um time que cede muito ponto mesmo para meia, tá? Seria muito interessante ter uma das duas peças, ou o Raniel ou o Fernando Sobral aí no time de vocês, tá? O Fernando Sobral que tem um pouquinho mais de participação em gol. Do setor defensivo, não recomendaria ninguém aqui, tá? Aqui entre Vasco e Internacional, vejo um potencial de SG legal para o Vasco, tá? O time do Internacional era o pior ataque do campeonato, até meteu o 7-1 no Santos aí, né? Então, o Santos colaborou muito para isso. Então, teria que pensar em peça defensiva aqui do Vasco, é complicado. Talvez a melhor peça defensiva seria o Léo Jardim, tá? O Vasco é um time que, em casa, nos últimos 5 jogos aí, vem de 4 vitórias e um empate, tomou só 3 gols, então a gente vê aqui com potencial de SG legal, assim como o time do Internacional fazendo poucos gols jogando fora de casa, tá? Então, talvez um Léo Jardim, no ataque Veguete, Payet, podem ser peças interessantes. Internacional, não sei se eu recomendaria alguém não, tá, pessoal? E último confronto para a gente poder depois escalar os nossos times,
a gente tem o confronto aqui entre Santos e Curitiba, né? Se a gente olhar aqui no nosso dossiê, a gente vê um jogo de gols muito aberto, tá? O Santos tem 1,8 gols marcados, 2 gols sofridos, e o Curitiba 1,2 gols marcados, 2,8 gols sofridos, né? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, o confronto entre eles aqui, ó, aqui o Curitiba todos os jogos fez gol e tomou gol, sempre foi ambos marcam, e o Santos quase todos foi ambos marcam, com exceção desse 3-0 que ele sofreu na Vila, tá? É um confronto complicado, tá, para escalar. Dois times estão brigando desesperados para não cair, tá? O Curitiba praticamente rebaixado, o Santos sofrendo muito aí depois desse 7-1, vai vir com uma moral baixa. Mas Marcos Leonardo é unanimidade para a rodada, não tem conversa, tá, pessoal? O time do Curitiba toma muito gol de atacante, são 16 gols sofridos nos últimos jogos, 14 gols de atacante, 4 assistências. Então, um mar de pontos para atacante é realmente o time do Curitiba. E o Marcos Leonardo em casa é um cara muito forte, tá? A dobra com o Soteldo não é absurda, tá? É interessante, dá para apostar. Teria também o Jean Lucas aqui interessante. O setor defensivo, claro, não tem SG para nenhum dos lados. Ah, do Curitiba. Vai até apostar em alguma peça ofensiva, talvez um Isimani, Marcelino Moreno. E do setor defensivo, pessoal, o Joaquim me chamou a atenção, tá? Não acho que tenha potencial de SG, tá? Mas o Joaquim, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, ele é o terceiro jogador, contando todos os jogadores, atacantes, laterais, meias, que mais tem rendido média básica, tá? O Cartola FC Brasil não tá carregando aqui, mas o Joaquim é uma peça excelente para a gente escalar na rodada, tá? Pensando em média básica aí. Mas é basicamente isso, tá? Fizemos análise aqui pelo Cartola FC Brasil, pelo Joga 10 News, o Raio X aqui também, a UFMG, que traz bastante análise pra gente. E vamos agora escalar o nosso time, né? Vamos lá. Vou vender todo mundo aqui para vocês e a gente vai fazer nossa escalação aqui. Quais são as peças que são interessantes, tá? Vamos começar pelo setor ofensivo, tá? Na verdade, vamos escalar primeiro o cara que é unanimidade aqui no nosso ataque, tá? Que é o Marcos Leonardo dos Santos, é unanimidade para a rodada, tá? Como eu falei. E para mim é disparado o melhor capitão para a rodada. Não vou nem deixar conversa aqui, normalmente eu deixo um suspense ali de quem vai ser meu capitão. Para mim é unânime que vai ser o Marcos Leonardo, tá? As outras duas vagas do ataque, pessoal, eu sei que muita gente vai estar pensando em Veguete e Cano, né? Eu acho que são peças interessantes para a rodada, comentei deles, mas eu não vejo eles nenhum dos dois como unanimidade para a rodada, tá? E aí, com uma aposta interessantes, eu vejo Pablo e Canobi, os dois como interessantes, e o Deivinho aqui, tá? Para mim, briga por duas vagas: Cano, Veguete, Daverson e Canóbio, tá? Para mim, brigam esses quatro aí por essas duas vagas no ataque. Tem outras peças, como eu falei, dobrar ali com o Soteldo uma ousadia um pouquinho maior, talvez trazer um Keno ali do Fluminense, uma outra peça. O Slimani ali do Curitiba poderia ser um nome interessante, o Santos tem cedido muito ponto para o atacante. O Eduardo Sacha vive num ótimo momento, mas como eu falei, para mim são duas vagas para esses quatro que eu comentei. Esse eu vou deixar para suspense como é que eu vou escalar nossas últimas duas vagas do ataque, tá? Falando aqui do meio de campo, pessoal, para mim é muito difícil deixar o Veiga de fora, né? É um cara que, como eu falei, ele tem uma regularidade, mesmo quando o Palmeiras vai mal, ele entrega seus pontinhos de média básica, tem a bola parada, participou aí de gol no último jogo contra o Curitiba. Enfim, é muito difícil deixar ele de fora, né? O Arrascaeta, e tá jogando em casa, contra o São Paulo, que fora de casa tá mal. O Arrascaeta, pessoal, como eu comentei, é um jogo complicado aí pro Flamengo. Eu não vou escalar o Arrascaeta, tá? Não acho que ele é unanimidade para rodada. Acho que vale escalar, é uma opção muito válida, mas eu não vou escalar ele aqui, tá? Acho que é uma opção válida, mas não vou escalar. Tô com a camisa do Uruguai, mas vamos fugir do Arrascaeta. Eu acho que tem alguma peça interessante, a gente tem que ter um nome do Atlético Paranaense aqui no meio, tá? E como eu falei para vocês, eu gosto muito, muito mesmo do Zapelli, tá? Acho que ele tem o potencial de média básica, ele é o cara mais barato desse time do Atlético Paranaense aqui. Opa, escalei o Acevedo, o Zapelli, tá? Teria o Vitor Bueno, teria o Fernandinho, teria o Eric, mas eu vou aqui com o Zapelli no meu time, tá? E a terceira vaga no meio de campo, eu fico em dúvida entre o Arias do Fluminense, que é um cara sempre tem média básica, enfrentando esse time do Goiás, para ter uma peça ofensiva do Fluminense, ou então o Ranielli, tá? Do Cuiabá, uma peça também bastante interessante. Teria o Fernando Sobral ali para a gente apostar, eu fico bastante em dúvida entre eles. Por enquanto, lembrando, amanhã a gente vai ver melhor na live, vamos fazer a análise do nosso dossiê ali da rodada, tá? Mas por enquanto a gente vai com o Arias. Lembrando, deixem nos comentários aqui qual posição que vocês querem que eu mostre ali. Vocês viram que eu mostrei ali o nosso mapa indicando meias do Internacional e do Palmeiras e atacantes do Internacional e do Bragantino. Amanhã na live vocês vão poder escolher uma posição para eu mostrar, porque esse dossiê completo aqui, que eu mostrei as estatísticas e os mapas, é exclusivo para quem é membro do canal, tá? Quem quiser virar membro, inclusive, R$ 4,99 por mês, tá? Então dá menos de 1,50 por rodada e você tem acesso exclusivo a todo esse conteúdo aqui, bem bacana. Acesso ao nosso grupo do WhatsApp exclusivo para membros, enfim, conteúdo bem bacana.
O link para virar membro está aqui nos comentários, assim como o link de resenha. Esse é aberto, tá gratuito, quem quiser participar, mas tem um exclusivo para membros também. Voltando aqui para nossa escalação, para fechar, fechei com áreas, tá? Teria ali Fernando Sobral e Ranieri como peças interessantes. Algumas outras peças mais ousadas ali, a gente teria um Payet do Vasco, Benítez do América Mineiro, o Benítez tem vindo um ótimo momento aí, Jean Lucas, PP, várias outras peças. Mas como eu falei, eu sempre passo aqui peças alternativas, mas pense em quem que eu estou mais focado. Vamos aqui para o nosso setor defensivo. E daí, eu quero ter o Juninho Capixaba. Acho que o SG do Bragantino, até falando dos melhores SGs para a rodada, para mim são Bragantino, Fluminense e o time do Vasco, tá? São os top 3 de SG. Eu acho que Palmeiras e São Paulo tende a ser um jogo de poucos gols, então apontaria o SG do Palmeiras com um pouco mais ousados. Acho que o Flamengo tem um potencial de SG mais ousado aí também. E teria Cruzeiro e Bahia, que também acho que pode ser um jogo de poucos gols. Mas falei meu top 3, correndo por fora ali Palmeiras e Flamengo, tá? Então, quero ter o Juninho Capixaba, que é um cara de média básica excelente aí no Campeonato Brasileiro, tá? Gerando sempre muito scout aí. No último jogo contra o time do Fluminense, mesmo se perdesse SG, teria feito 4,80, né? 4,60, desculpa. Dificilmente ele baixa de 5 pontos, principalmente jogando em casa, potencial de SG, né? E enfrentando um Galo que perde bastante a posse de bola. Eu fico muito em dúvida entre Marlon e Marcelo do Fluminense, tá, pessoal? Muita dúvida mesmo entre os dois. O Marlon sempre gera muita média básica, muito desarmador, enfrenta esse time do Bahia que perde posse de bola. E tem o Fluminense aqui, o Goiás também perde muita posse de bola, né? Tanto o Alan como o Palácios perdem muita posse de bola. O Marcelo também é um cara super regular, sempre gera muitos desarmes. Eles são mais ou menos da mesma pontuação para valorizar. Pela questão do SG, que eu acho que o Fluminense tem um potencial de SG um pouquinho maior que o Cruzeiro, eu vou com o Marcelo aqui no meu time, tá? E vou acabar saindo do Marlon. Eu sei que é uma peça interessante, mas vou acabar saindo dele aqui e vou com o Marcelo. Algumas outras opções interessantes. Para quem não estivesse se preocupando com cartoleiro, seria o Piquerez do Palmeiras. Ayrton Lucas é sempre uma peça válida. Quem precisa de um pouquinho menos de tá sem cartoletes, que é uma opções mais baratas aqui, a gente teria o Matheus Alexandre do Cuiabá, precisando de pouquinho para valorizar, e teria o Esquivel do Atlético Paranaense, também uma opção válida aí para a rodada, tá? Vamos aqui para o nosso goleiro. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, teria o Fábio, uma peça interessante para a rodada, com potencial de SG. Eu não gosto muito de escalar goleiro focado só em SG, que é o caso dele, na minha opinião, tá? Então não vou acabar escalando o Fábio. Descendo mais aqui para baixo, alguns goleiros mais baratinhos para vocês. Teria o Grano aqui focando mais em defesas aí. Eu gosto muito do Cleiton para a rodada, tá? Se eu não tivesse com o Juninho Capixaba, por exemplo, se eu tivesse escalado Marlon e Marcelo, eu iria com o Cleiton, tá? Acho que é um potencial forte para a rodada, tem um potencial de SG, tem um potencial de defesa, o Hulk finaliza sempre muito, o Paulinho também, tá? Um pouco mais ousado, eu gosto dessa combinação de SG e defesas, mas eu não vou querer dobrar o SG do Bragantino, tá? Porque, claro, frente o Galo, que é um time muito forte, né? Hulk e Paulinho, como eu comentei. Então, já falei do Grando, do Cleiton, do Fábio, gosto do Ross também, pensando em defesas aí, comentei do Marcos Felipe ali, quando a gente falou do confronto entre Cruzeiro e Cuiabá, mas o meu goleiro para a rodada vai ser o Léo Jardim, tá? Quero ter uma peça defensiva aí do Vasco, tá? O time internacional é um time que tem dificuldade para fazer gols e finaliza bastante. O Léo Jardim tem tido ótimas pontuações jogando em casa, então vamos com ele no gol, tá? O Bento também poderia ser uma opção interessante aqui para o nosso time, tá? Na zaga, pessoal, essa tá bem difícil, porque, por exemplo, os melhores SGs, Fluminense, Marlon e Felipe Melo não são boas opções. O Vasco, Medel e Léo não são boas opções. Time Bragantino, a gente estaria dobrando o Bragantino, mas o Léo Jardim seria uma opção viável. A gente parte para algumas outras peças mais ousadas, né? Léo Pereira sempre muito forte na bola aérea ofensiva. Murilo também e o Gomes, claro, o Gomes precisando de muito para valorizar aqui, o Murilo precisa de um pouco menos. Seriam opções viáveis para a gente escalar, como eu comentei. Eu vou escalar o Joaquim, tá? Não vejo potencial de SG nesse jogo do Bragantino, do Santos, mas o time do Curitiba é o time que cede mais desarmes para zagueiros, tá? O Slimani chegou e perde muita posse de bola. Marcelino Moreno é um dos tops que perdem posse de bola, assim como o Robson Fernandes. O Joaquim tem jogado como um zagueiro pela borda, tem desarmado muito. Se a gente olhar aqui, ó, mesmo perdendo SG, tem conquistado excelentes pontuações. Vamos colocar ele, tá? Então, falei do Léo Ortiz aqui, poderia ser uma opção viável. Para fechar nosso time, eu vou ter um SG do Atlético Paranaense, tá? Muita gente está escalando o SG do Atlético Paranaense. O Kaká tem sido um excelente jogador. O América Mineiro falha muito na bola aérea ofensiva. Vamos com o Kaká aqui. Precisa de pouquinho para valorizar. É um cara que já tem 2 gols no campeonato. Tem 16 desarmes em 10 jogos, uma média legal de desarmes para zagueiros. Vamos com ele aqui. É um cara baratinho, inclusive, tá? Descendo mais, já acho que tem opções mais difíceis aqui da gente escalar, tá? Por enquanto, vamos assim. Minha dúvida seria com o Murilo do Palmeiras, se eu colocaria ele, tá? Fechamos nossa zaga assim. Nosso técnico aqui vai ser o Fernando Diniz do Fluminense, tá, pessoal? É um cara muito forte aqui para a rodada. O Fluminense é bastante favorito contra o Goiás.
até para cercar um pouquinho das peças ofensivas ali do Fluminense, o Arias, o Cano, potencial de SG também, que é bastante forte. A gente teria aqui um Dorival Júnior legal, um Dorival Júnior, Pedro Caixinha interessante para a gente escalar na rodada. O Tite, já que a gente não está com nenhuma peça do Flamengo, seria um cara viável. Eu comentei que eu sempre acho que uma estratégia legal você cercar algumas opções com técnico. Teria o Wesley Carvalho, do Atlético Paranaense, muito interessante, tá, para a rodada. Para quem tá mais sem cartoleta, seria o Antônio Oliveira, talvez o melhor técnico aqui da rodada, tá? Para quem tá sem cartoletas. Mas são basicamente essas opções de técnico. E aí a gente fica só para escalar nosso ataque, tá, pessoal? E eu vou fazer uma ousadia, tá? Para vocês aqui, eu comentei que ia trazer peças ousadas. Vou escalar o Veguete, tá? Tem tido um excelente desempenho, uma média muito forte em casa, né? Se a gente olhar aqui, é até a minha questão de escalar Veguete ou Cano, tá? A média em casa do Veguete, 9,65. A média em casa do Cano é 4,73. O Goiás tem tomado poucos gols, tá? O Internacional também, mas acho que até um pouquinho mais do que o Goiás. E aí, pessoal, para trazer uma última peça para vocês, um cara bastante ousado aqui no nosso time, vamos trazer o Deivinho, tá? Ele precisa de pouco para valorizar, é um cara carrasca do Corinthians, manda piscadinha. Vocês viram que o Corinthians tem tomado muito gol de atacante, muito gol e assistência. O Deivinho, se a gente olhar aqui no SofaScore, que é um site que eu recomendo bastante, é top 3 de jogador que criam mais chances de gol, ó. Se a gente olhar o expected goals, tá muito perto ali de Marcos Leonardo e Paulinho, tá? Se a gente olhar em número de gols total, o pessoal menospreza aí o Deivinho, mas ele tem 10 gols já na competição, top 7 aí de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer essa apostinha ousada no nosso menino maluquinho Deivinho, tá? E assim ficou o nosso time, tá, pessoal? E aí vamos escalar aqui rapidinho o banco. Lembrando, amanhã na live a gente confirma esse time, né? A gente vai mais opções, pega as escalações do time, traz mais notícias para vocês e traz mais estatísticas ainda. Lembrem de comentar aqui qual posição que vocês querem que eu traga amanhã no dossiê, tá? Goleiro reserva a gente vai colocar o Bento aqui, tá? Provavelmente a gente vai fazer o hack do goleiro, mas a gente faz amanhã na live. De lateral reserva, pessoal, como eu falei para vocês, a gente teria opções interessantes para escalar. Eu preferi o Piquerez ou o Marlon, não temos opções dele aqui. Poderia ser o Samuel Xavier, aqui, acho que até vou trazer ele aqui no meu time, mas teria também o que eu comentei ali, o Esquivel, tá? Mas vou trazer o Samuel Xavier, vai que o Marcelo não joga, né? Então acho que a gente vai ter escalação, mas trazendo o Samuel Xavier aqui. Zagueiro reserva pro Kaká, pessoal, aqui é complicado, tá? Talvez seria o Marlon do Fluminense, ou até um Léo do Vasco, poderia ser uma peça viável. Um Neres do Vamos trazer o Neres do Cruzeiro, tá? Uma peça interessante aqui. No meio de campo, reserva para o Zapelli, aí também tá complicado, né? A gente vai trazer aqui para vocês o Matheus Gonçalves do Bragantino. 7,4 aí, um cara que joga como atacante do Bragantino, que é um time que tá muito forte, muito embalado em casa, tá? E atacante reserva aqui do Deivinho, Canobi, né? Que eu falei que até teria uma dúvida entre ele ou o Deivinho como opções mais ousadas, né? E assim fechamos o nosso time para a rodada. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, enquanto eu falo das últimas notícias. Lembrando, live amanhã às 5h30. Quem puder, se inscreve no canal para não perder os vídeos. Comentem aí que o espaço é de vocês. Deixem um like no vídeo, que é sempre muito importante para o canal, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Falou!